meus amigos, eu sou o instrutor Igor Freitas e venho dar as boas-vindas ao curso básico de inglês técnico. Vamos então dar início à nossa Lesson 1, Word Formation, a formação das palavras. Bom, nosso objetivo nessa primeira aula é que ao final da aula o aluno seja capaz de identificar o processo de formação das palavras da língua inglesa, seja capaz de identificar os principais prefixos e sufixos utilizados na formação das palavras da língua inglesa e seja também capaz de identificar 5 regrinhas básicas na formação dessas palavras em inglês, ok? Bom, a maioria dos prefixos e sufixos da língua inglesa, eles são afixos fáceis de serem reconhecidos, pois têm a mesma origem da língua portuguesa, ou seja, eles são de origem greco-latina. Então essa nossa colonização parecida vai nos trazer aí uma familiaridade muito grande em diversos termos, principalmente dos prefixos e sufixos. Entender e conhecer bem esses sufixos e prefixos vai facilitar muito a nossa identificação das palavras nesse processo de formação. Vamos ver alguns exemplos aqui? Por exemplo, occasion, a palavra ocasião. Occasion, se eu acrescentar aí o sufixo ao, occasional, passa a ser ocasional. Então, de olhar para essas palavras, eu consigo facilmente identificar a sua tradução, certo? Outra palavra aqui, ó, distribution. Distribution é distribuição. Se eu acrescento o prefixo redistribution, redistribuição, fica fácil também da gente identificar. É óbvio que teremos algumas exceções, mas a maioria delas está incluída nesse processozinho aqui, nessa regrinha básica de acréscimo de prefixos e sufixos, tá ok? Só para lembrar aí, prefixo é aquilo que vem antes da palavra e sufixo aquilo que vem depois, certo? Bom, outros vão ter uma forma aí semelhante ou muito próxima do português. Vamos ver aqui alguns exemplos. Obediência. Obediência é obediência. O prefixo aí desobediência vai ser desobediência. Então já muda aí de dis do inglês para des no português, mas também muito fácil da gente perceber essa tradução aí, né? Outra palavrinha aí, ó, argument, argumento. E nós temos aí o prefixo counter-argument, contra-argumento. Então também é um prefixo de fácil identificação para a tradução, ok? Então isso aqui são algumas regrinhas simples que ocorrem entre prefixos e sufixos, que vai ser de grande valia para a gente entender a tradução de diversas palavras. A gente precisa estar pegando esse ganchinho aqui e entendendo esse conteúdo. Então vamos ver aqui os principais prefixos semelhantes do inglês para o português. É óbvio que nós temos diversos outros prefixos, mas esses aqui são os mais utilizados. Por exemplo, o prefixo co, col, com, con, cor, são prefixos que têm o sentido de estar junto, de estar com. Vamos ver alguns exemplos aqui do inglês. Coautor, collateral, compatriot, contemporary, to correlate, certo? São palavras que só de olhar a gente consegue fazer a leitura e a tradução tranquilamente. Coautor, colateral, compatriota, contemporâneo, correlacionar, tem esse sentido de estar junto. São prefixos aí bastante utilizados. Outros também que são muito utilizados são os prefixos il, im, in, ir, de, dis, já são prefixos de negação. Vamos ver os exemplos? Ilegal, immortal, intolerant, irregular, unusual, defrost, disconnect. Então veja que a similaridade dessas palavras com o português facilita muito que a gente consiga traduzi-las de forma praticamente automática. E a gente vai precisar utilizar bastante esses recursos aí. Outros prefixos também semelhantes que são muito utilizados. Anti, que quer dizer contra, temos como exemplo aí antissocial, que é a tradução antissocial. Counter, que nós já falamos, que quer dizer oposição, contra. Counter-revolution, contra-revolução. Counter-clockwise, clockwise quer dizer horário, sentido horário. Counter-clockwise, sentido anti-horário. Temos aí o prefixo mal, de incorreto, de errôneo. Malformed, mal formado. Antepré, antepré a gente já vê que tem o sentido de virante, certo? Anteroom, a palavra aí que vem acima. Room é sala, anteroom é antessala. Pré-war, war é guerra. Pré-war é pré-guerra.
guerra. Beleza? Fica fácil da gente compreender quando a gente entende o significado desse prefixo. Prefixo re, quer dizer de novo, novamente. Então, to reuse. Reuse é usar, reuse, reutilizar, reusar. Beleza? Sub, prefixo sub quer dizer abaixo, abaixo de, embaixo, secundário. Subway, subterrâneo, subterrâneo ou metrô é a tradução de subway. Subcomitê, subcomitê, subclass, subclasse e assim por diante. Beleza, gente? Bem tranquilo o início pra gente aí, mas pra gente estar sendo motivado e entender que o inglês não é tão difícil quanto parece. Basta a gente estar disposto a aprender e de boa vontade que a gente vai longe. Pode ter certeza que eu estou aqui para acompanhar e orientar vocês no que for possível. E temos aí também o prefixo en, vai fazer tornar, tipo to encourage, courage é coragem, e to encourage é encorajar. To enrich, rich é rico, bota o prefixo en, to enrich é enriquecer. Beleza? Só para a gente entender o processo de formação das palavras através de sufixos. Bom, nós temos ainda outros que vão seguir um padrão, uma regularidade, onde podemos seguir aí 5 regras básicas abaixo e com isso construir um vocabulário de mais de 400 palavras. É verdade, gente, com 5 regrinhas básicas, tá? Nós vamos conseguir construir um vocabulário de mais de 400 palavras. Vamos conhecer então essas 5 regras? Let's go! Regra de número 1. Para palavras em português que terminem em dade, exemplo, cidade, retire a terminação dade e coloque em seu lugar ty. E assim, cidade passou a ser city ou city, como a gente pronuncia. Não vamos estar muito preocupados com pronúncia nesse início não, tá bom, pessoal? Então, exemplo aí, cidade, city, velocidade, velocity, simplicidade, simplicity, capacidade, capacity, eletricidade, electricity, e assim por diante. Regrinha fácil e tranquila, né? Vamos para a segunda regra, então? Regra de número 2. Para as palavras em português que terminem em são, exemplo, nação, tire fora a terminação são e coloque em seu lugar tion, T-I-O-N. Assim, a palavra nação passou a ser nation. Exemplos aí para a gente pegar. Simplificação, simplification. Olha só, tirou a terminação são e colocou a terminação tion. Nação, nation. Naturalização, naturalization. Sensação, sensation. Instalação, installation. Também é uma palavra bastante utilizada aí dentro dos nossos manuais. Facinha essa regra também, né, gente? Mole da gente construir um vocabulário enorme somente com esses conteúdos. Para os advérbios terminados em ment, retire o ment e em seu lugar coloque li. Mas quando o radical do português estiver em L, como na palavra totalmente, nós vamos acrescentar somente LY, um L só, tá ok? Para não ficar com 3 L's aí na palavra. Então vamos a alguns exemplos também. Geneticamente, genetically. Naturalmente, naturally. Oralmente, orally. Beleza? Fácil também, né? Então essas regrinhas são bem tranquilas e vai nos dar um vocabulário bastante útil aí para o nosso dia a dia. Regra de número 4. Para as palavras terminadas em ência, como no caso de essência, retire aí o ência e em seu lugar coloque ence. Eis algumas dessas palavras aí. Essência, essence. Reverência, vai virar reverence. Frequência, frequency. Eloquência, eloquence. Beleza? Também outra regrinha tranquila pra gente aí. E a última regra, a regra de número 5, ela fala que para as palavras terminadas em al, como a palavra general, não muda nada. Escreve exatamente como ela está em português. Aí ficou mais fácil ainda, né? Natural, natural, total, total, general, general, fatal, fatal. Beleza? Um resuminho aqui pra gente dessas 5 regras básicas para que a gente consiga visualizar melhor, e é isso aqui que eu quero que vocês apliquem na prática. Então, toda vez que tiver uma palavra em inglês cujo afixo seja t, vai ter o sentido de dade. Olha o exemplo aí pra gente. Electricity, eletricidade. Quando o afixo for chon, nós temos o sentido de são. Installation, instalação.
quando tivemos a terminação li, ele tem o sentido de mente, formally, formalmente. Quando tivemos o afixo ens, substitui ele por ência, frequency, frequência. E o afixo ao vai continuar ao mesmo, como total, mantém sendo a palavra total. Beleza, gente? Então uma regrinha bastante simples, vale muito a pena decorar. Temos exceções? Claro que temos, assim como no português, sempre terá um item ou outro. Mas vai tranquilo, vai na fé, porque o nosso inglês aqui, do inglês técnico, é o Simple Add English, é o inglês simplificado. Então qualquer palavra que possa dar dupla interpretação, que possa gerar ambiguidade, ela foi retirada das principais palavras, certo? A não ser que só exista aquela palavra, mas vai ser um caso raríssimo e a gente não vai estar focando nisso aí. Eu quero que você foque nessas 5 principais regras, que você vai conseguir traduzir muita palavra, mais de 400 palavras aí vai sair do seu vocabulário, ok? Vamos dar um gásinho nessas regras aí que vale a pena a gente gravar essa informação. Bom, alguma dúvida aí nesse conteúdo por enquanto? Até aqui tá tranquilo? Se tiver dúvida, não deixe de perguntar, não pode passar nada aqui, porque vai sendo cumulativo o nosso conteúdo. Então manda o zap lá para mim, manda no grupo, a gente vai tentar fazer na dinâmica do grupo, com que todos respondam aí, porque quando a gente responde a gente já está estudando, e se não quiser, pode mandar para mim no particular, que eu respondo sem problema nenhum, tá ok? O que não pode é ficar com dúvida. Então, entendendo que não temos dúvidas até aqui, vamos praticar, né, galera? Vamos fazer um exercício de fixação aí, para ver se a gente realmente entendeu o conteúdo. Então, o exercício de fixação número 1. Cite um exemplo de cada uma das 5 regras de formação das palavras. Beleza? Essas regrinhas que a gente acabou de ver. Molezinha também. Então, regra número 1, ele falou lá que quando eu tenho a terminação ti, eu traduzo ela para dade. Então, aí o exemplo aí, a palavra electricity vai para eletricidade, é a nossa primeira regra. Na regra de número 2, nós vimos lá que a terminação chon substitui por som. Então, botei a palavra installation, instalação, beleza? Vê aí qual palavra que você identifica e faça aí o exercício também e mande para a gente estar conferindo junto. Na terceira regra, você lembra? A terceira regra, ela fala para a gente que a terminação li, ela vai ser substituída por mente. Então, aqui uma palavrinha diferente já, ó, também conhecida, né? Slow, slow motion, slow machine, certo? Então, slow quer dizer devagar. Se eu botar na terminação da palavra slow, que é devagar, eu botar o li, devagar passa a ser vagarosamente. Eu substituo aí pelo advérbio de modo, beleza? Regrinha de número 4. Quando tiver a terminação ens, eu substituo por ência. Então, frequency vai passar a ser frequência. Molezinha, né? E a nossa última regra que a gente viu que não muda nada. Então, total é total. Em inglês para o português aí a tradução é simultânea. Beleza, galera? Exercício tranquilo. Escolham suas palavras, façam esse exercício seguindo a regrinha e mande pra gente ver se está correto, tá bom? Bom, vamos mais um exercício aí para fixar legal o conteúdo. No exercício de número 2, utilize os afixos abaixo e escreva o antônimo dos termos a seguir. Antônimo é o oposto da palavra, beleza? O contrário do sentido da palavra. Então nós temos aí as terminações in, an, counter e dis. Então, conferindo naquela nossa tabelinha lá esses significados, a primeira palavra nossa aí é a palavra clockwise, sentido horário. Muito parecida aí também nos nossos manuais, já que ele forma sentido de rotação de motor, sentido de rotação de engrenagem, para onde eu devo girar a chave quando for um parafuso esquerdo, ele vai me informar lá se é sentido horário ou anti-horário. Então, a informação também bastante utilizada em nossos manuais. E ele que é o oposto. Qual o afixo lá que eu vou utilizar para fazer o sentido anti-horário aí? Beleza? Alguém chuta? Então, como comentamos lá, o sentido counter quer dizer contra. Beleza? Então, counterclockwise vem ter o significado de sentido anti-horário. Ok? Então, belezinha aí pra gente. A segunda palavra que a gente botou é capacity. Capacity é capacidade. Lembra da nossa regrinha lá do TI no final? Muda para dade? Então, capacity, capacidade. O contrário de capacidade é
incapacidade. Então, qual terminação que a gente vai utilizar lá em cima? Incapacity. Incapacidade é o oposto aí da nossa palavrinha-chave, beleza? Vamos para a letra C? Available. Available é disponível. Então, o que não está disponível está indisponível. E qual que eu usaria? Aqui eu chamo a atenção que, apesar da tradução no português é indisponível, no inglês a terminação é a terminação un que é utilizada. Nós vamos ver essa regrinha mais para frente, fique tranquilo. Então, o contrário de disponível é indisponível e de available é unavailable, ok? Nossa quarta palavrinha aí, assembly. Assembly é montagem. Então, o contrário de montagem é desmontagem. E o melhor prefixo que a gente vai utilizar é o prefixo disassembly, que na tradução vai para desmontagem. Beleza, galera? Tá fácil? Estamos entendendo? Então, isso aqui é uma forma também da gente estar decorando aí algumas palavras, fazendo o seu antônimo, utilizando o prefixo que nós vimos anteriormente. Então, a palavra connected. Connected quer dizer conectado. Então, o que não está conectado está desconectado. Aí fica tranquilo aí para a gente também. Disconnected, desconectado é a sua tradução. Beleza? Entendemos o exercício? Mais um exercício de fixação aí, para a gente ter um entendimento geral, como os prefixos e sufixos utilizados vai mudar o sentido aí, o processo de formação da palavra. Beleza, pessoal? Vamos mais adiante aí. Então, vimos alguns pontos gramaticais com essa parte de sufixos e prefixos, e aqui é um ponto de suma importância que a gente vai levar para todo o curso. Algumas dicas sobre textos técnicos. Essas dicas aqui vão ser importantíssimas para a gente desenvolver o trabalho durante todo o nosso curso. Textos de manuais técnicos tendem a ter características específicas. Perceber a natureza dessas características pode não, com certeza facilitará a leitura desse tipo de texto. Então, o que eu quero dizer com isso? Bom, gente, os nossos textos de manuais, sempre que a gente fala de algum texto, de algum termo técnico, de alguma documentação técnica, essa documentação ela precisa ser padronizada, ela segue um padrão. E isso, entender esse padrão, vai facilitar muito o nosso entendimento de todo o conteúdo, tanto de inglês quanto de documentação técnica. Beleza? E dentro dessa padronização, nós temos algumas regrinhas que a gente vai seguir para facilitar esse nosso entendimento. Então, a primeira dica que eu dou aí é para observar se existem desenhos, tabelas, gráficos. Geralmente, texto técnico, ele dá alguma informação, algum desenho ilustrativo de alguma montagem, de alguma melhor visão da peça, alguma tabelinha mostrando os padrões dos motores, temperatura, rotação, pressão de óleo, enfim, diversos tipos de informação que o seu cérebro, só de ver aquilo ali, ele já gera uma identificação do conteúdo e ele começa a processar. Opa, ele está querendo falar sobre esse assunto aqui. Então, quando eu pego esses detalhes de desenho, gráfico, algum tipo, essa visualização geral do nosso texto, facilita muito para a gente entender o restante do conteúdo e para o seu cérebro começar a assimilar que você quer falar daquele assunto. Nossa segunda dica aí é observar os detalhes tipográficos. O que são os detalhes tipográficos? É quando esse texto tem alguma coisa em destaque, uma palavra sublinhada, uma palavra que esteja com uma letra diferente, que esteja em negrito, uma palavra que esteja em caixa alta, uma palavra que esteja de cor diferente, como nessa própria imagem aí, ó, dicas sobre manuais técnicos. Então ele já deixa de cara para a gente ali qual é o tipo de informação que ele quer passar, o que o autor do texto quis deixar de mais importante. Ele vai sempre destacar ou em negrito ou em caixa alta, enfim, de alguma forma diferente dos demais. Isso aí nós chamamos de detalhes tipográficos, qualquer coisa que você bate o olho no texto e vê que é diferente e vê que está chamando mais atenção. Também é outro detalhe muito importante para facilitar aí a nossa identificação dos pontos-chave de um texto. Traduzir o título. Gente, o autor tem uma preocupação enorme na hora de escrever um título, porque esse título ele tem que dizer o principal conteúdo do texto, certo? De que esse texto vai desenrolar. Então, quando eu consigo fazer a tradução de um título, eu já estou dizendo também para o meu cérebro qual é o tipo de informação que eu quero que ele busque. Eu já consigo já ter uma identificação de cara, o que vai facilitar o meu entendimento geral. Opa, esse texto está falando de quê? Qual é o assunto-chave?
é o só assunto que está na tradução do próprio título do texto, tá ok? Bom, outra dica chave para a gente aqui, essa aqui é uma das melhores, é perceber, observar as palavras cognatas. O que vem a ser palavras cognatas? Palavras cognatas são as palavras que são bem parecidas com o português, têm o mesmo sentido, ok? Então são palavras tipo que nós falamos lá, installation. Installation, instalação. São palavras que de cara você olha, você consegue identificar. Essas palavras cognatas geralmente fazem parte de 20 a 30% de um texto comum. Num texto técnico, isso aí vai para 40 a 50% do texto técnico, certo? Então facilita muito o entendimento, porque são palavras parecidas com o português. Quando eu identifico essas palavras e já faço essa tradução automaticamente, já que eu já conheço pela similaridade com o português, eu já tenho uma noção muito grande do que esse texto vai desenrolar para a gente. Então perceber antes de tudo, observar as palavras cognatas vai ser um ponto-chave para a gente traduzir diversos textos. Outra dicasinha importante para a gente aí é encontrar as palavras repetidas. Galera, toda vez que um autor escreve um texto e essas palavras vêm a se repetir durante o longo do texto, é sinal de que ele está dando ênfase também àquele conteúdo. Aquela palavra ali é de suma importância. Quando eu consigo identificar essas palavras repetidas num texto, eu consigo pegar a essência daquele conteúdo e com certeza vai facilitar muito a minha tradução ao entendimento desse conteúdo. E outro ponto primordial para a gente é o que nós falamos lá no início sobre a padronização de textos técnicos. Textos técnicos, eles são escritos a partir do uso do Simplified English, do inglês simplificado. O que vem a ser o inglês simplificado? Nós vamos ter uma aulinha mais para frente só disso aí, para a gente desmascarar de vez isso aí, que vai falar o quê? O que fala o inglês simplificado para a gente? É um inglês preparado, um inglês padronizado. Nós temos algumas regrinhas que padronizam as palavras que podem ser utilizadas num texto técnico. Por quê? Já houve muito erro no passado de palavras ambíguas, de má tradução, certo? Como temos vários usuários aí que não são nativos da língua, então a tradução ficava meio rabiscada, meio obscura. Para isso foi desenvolvido algumas regras chamadas de Simplified English, de inglês simplificado, onde eu uso palavras bem mais simples e palavras que não tem nenhum tipo de ambiguidade, não pode dar nenhum duplo sentido para o camarada não ter dúvida na hora de ler um texto técnico. E nós vamos ver todas essas palavras e fazer um vocabulário dessas palavras para a gente ter essa facilidade também, já que é uma padronização, ok? E não podemos esquecer também de utilizar aquelas 400 palavras em inglês que servem para 75% dos textos. Ora, se são somente 400 palavras e o texto técnico não deixa de ser um texto, com certeza essas palavras também vão aparecer bastante nos próprios textos técnicos. Algumas delas vão estar junto dentro do próprio Simplified English e nós vamos estar vendo essas palavras também para facilitar. Então, gente, esse monte de regrinha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nós vamos ver outras dicas também para tradução de texto, são primordiais, são regras essenciais que vão facilitar muito o nosso entendimento. Guarda elas aí, que nós vamos trabalhar bastante durante todo o curso com elas para desenvolver essa habilidade de utilizá-las aí, beleza? Então vamos então fazer um exercício de fixação para ver se nós entendemos como é que é para capturar essas regrinhas. Exercício de fixação de número 3. Observe atentamente o texto retirado do manual da FAA e responda as seguintes perguntas. Pergunta de número 1. Observando apenas as figuras, responda qual é o assunto do texto. Então veja aqui que é um exercício de treinamento, de fixação. A ideia não é o cara pegar o tradutor, pegar um tradutor automático que ele utilize, ou pegar até mesmo o dicionário para você ver isso aqui. Não conseguiu traduzir? Beleza, vamos treinar essas regrinhas aqui. A ideia é desenvolver o nosso treinamento. Se eu for partir para um tradutor automático, eu não estou trabalhando meu cérebro e vai me faltar essa informação justamente na hora que eu mais precisar, na hora de uma entrevista ou na hora de estar executando um trabalho. Ok? Então vamos forçar o cérebro, vamos tentar entender. Veja que na número 1, ele não pede para traduzir nada, não é para traduzir tudo. Observando apenas as figuras, responda qual o assunto do texto. Número 2, qual é a tradução do título do texto? Então citamos lá que o título também é importante, vamos fazer uma tradução desse título.
Número 3. Quais as palavras cognatas que você identificou? Vimos aí que as cognatas são as palavras que são parecidas com o português, tem o mesmo significado aí. Número 4. Quais palavras encontram-se repetidas durante o texto? Falamos também que a importância das palavras que se repetem. E número 5, ele pede para a gente escrever resumidamente o que você entendeu do texto. Então vamos dar uma olhadinha no nosso texto aí. Esse aqui é o texto, foi tirado de um dos manuais da FAA e é um texto que não é considerado técnico. Então ele tem um grau de dificuldade aí de intermediário para avançado. Não é um texto inicial nosso. Mas vamos ver se a gente consegue desenrolar assim mesmo. Então vamos lá. A primeira pergunta que ele fala é para a gente observar apenas as figuras e dizer aí, ver se a gente entende qual é o assunto. Então na figura central nós temos uma aeronave. Obviamente nosso texto ia falar sobre a aeronave, né? No canto superior esquerdo eu tenho uma figura aí de uma longarina, um reforçador, né? Uma parte estrutural da aeronave, digamos assim. E no canto inferior direito nós temos aí uma outra parte estrutural, certo? Uma caverna aqui, ó, uma tampa de inspeção, uma janela de inspeção removida, reforçadores também, outras longarinas aqui. E eu posso definir pela própria curvatura aqui, ó, que isso é parte da asa, certo? Isso aqui seria uma ponta de uma asa. E outra coisa que traz essa informação clara para a gente é a própria luzinha vermelha aqui na ponta da asa. Bom, essa luzinha vermelha indica para a gente o quê? Que essa asa é direita ou esquerda, uma luz de navegação vermelha. Para quem já viu lá naqueles outros exercícios nossos, né? Ou quem não viu também, a nossa luzinha vermelha é uma luz de ponta de asa direita, luz de navegação direita, ok? A luz de navegação esquerda é da cor verde, mas isso nós vamos ver mais para frente. Então, observando só as figuras, eu posso dizer que ele está falando aí de uma aeronave e da parte estrutural, né? Da estrutura da aeronave, da estrutura de uma asa, algo desse gênero aí, ok? Então, eu já peguei o fio da meada, o sentido do texto. Outra coisa que ele pede para mim lá, ó, na número 2, qual é a tradução do título do texto. Então, o título do texto está aqui, ó, Aircraft Structures. Bom, aircraft é uma palavra bastante conhecida nossa aí. Aircraft é a aeronave, ok? Para quem ainda não tinha contato, anota aí aircraft, a aeronave, mas é uma palavra bastante conhecida. Structure vai ser a nossa primeira palavra cognata. Structure é o que, pessoal? Estrutura, né? Olhando para a palavra e vendo essa visão geral do texto, eu consigo concluir facilmente a tradução e chamá-la de primeira palavra cognata, structures, estrutura. Então, o nosso título é Aeronaves, Estruturas. Outro ponto que nós vamos ver também no nosso inglês aqui, a inversão, quando é um adjetivo e alguns outros tipos de palavras. Então, aqui ele está falando, o título é Estrutura de Aeronaves, ok? Nós vamos ver mais para frente por que inverte esse sentido aí. Bom, vamos ver a terceira pergunta aqui. Na terceira, ele quer que a gente identifique todas as palavras cognatas durante o texto. Vamos lá que isso aqui já é mais trabalhoso. Então já identificamos as imagens, sabemos que é um texto que fala de aeronave e estrutura, conseguimos traduzir nosso título aí também facilmente, estruturas de aeronave, e vamos buscar então as palavras cognatas. Nossa primeira cognata nós já achamos logo no título, que foi structures, né? Estrutura. Então não vamos ler o texto todo agora não, vamos buscar somente linha por linha, buscando aqui as palavras cognatas. Essa leitura assim também tem uma outra definição, algumas outras técnicas de leitura que nós vamos ver, que é scanning, buscando alguma informação específica no texto. E temos também outras estratégias de leitura como skimming, uma leitura superficial, e vamos trabalhar tudo isso durante o nosso curso. Vamos para a próxima palavra cognata? Então na primeira linha em vermelho aí, ó, ele fala aí a brief history. Opa, esse history aqui também é história de cara, né? Eu consigo traduzi-la facilmente. Of aircraft structures. The history of aircraft structures underlies the history of aviation. Opa, aviation, aviação, tá na cara aí também a tradução, né? In general, advancing materials. Opa, materials também está traduzindo facilmente aqui. And process, processos, também fica fácil da gente traduzir, certo? Tudo isso são palavras cognatas. Used, usados, to
construir, usados para construir. Aircraft have led their evolution, evolução. Então são usados aí para construir aeronaves, tem sido evoluído, tem tido evolução. Evolução de quê? From simple wood truss structures to delicate aerodynamic. Então tem sido evoluído de simples estruturas de treliça de madeira para elegantes aerodinâmicas, fly machine, máquinas voadoras elegantes, beleza? Combined with continuous power plant development, structure fly machine have changed significantly. Então temos aí combinado, continuous, que é contínuo, e significantly, significante. Tradução também bem automática aí, são as palavras cognatas de fácil identificação no nosso texto. Vamos dar continuidade? Então vamos para o segundo parágrafo aí. The key discovery that lift could be created by passing air, olha o air aqui, ar, né? Também fácil identificação pra gente, bastante conhecido aí. Over the top of the curved surface that the developed and fixado, and rotary wing aircraft in motion. George Cayley developed an efficient, beleza? Fácil também de identificação. Airfoil, aerofólio, certo? Essa aqui pode ser que dê uma arranhada, mas dá para a gente identificar também como cognata no nosso conteúdo. Established, estabelecido. Princípio. Incluindo, também fácil identificação. Existence. E são essas palavras que nós encontramos no texto como cognato. Então tudo que está destacado em vermelho aí, ó, são palavras cognatas, de fácil identificação. Só de eu bater o olho, eu consigo traduzir. Pode ser que para quem está começando, quem nunca viu, quem nunca pegou nada de inglês, tenha uma ou outra palavra que vai dar uma arranhada aí na hora de traduzir. Eu acho difícil, tá? Porque palavras cognatas ela tem essa similaridade muito grande com o português. Identificando essas palavras, olha como são bastante dentro de um texto, e nem é um texto técnico como nós falamos, hein? Eu já consigo pegar uma essência do texto. Mas vamos para outra regrinha que ele pediu lá também. No outro exercício ele pede para a gente identificar as palavras que se repetem. Então, se elas se repetem, elas são importantes para o autor. Ele quis dar uma ênfase nessas palavras. Vamos ver quais são essas palavras que se repetem? Então, eu tenho aqui, ó, structures, certo? Que tinha no nosso título, já tem aqui no subtítulo também. É uma palavra importante para a gente. Outra palavra aqui em amarelo destacado, structure novamente. Nós temos, ó, aircraft aqui no título e o aircraft também no subtítulo. São palavras repetidas, dando ênfase. Temos aircraft também aqui no nosso texto mais embaixo. Ó. Então, uma palavra bastante repetida aí, devido à sua importância dentro do texto. Outra palavra é history. Temos history no subtítulo e history aqui também no início do nosso primeiro parágrafo. A palavra também development, que está aqui mais embaixo, ó, vem repetida também. Temos aqui development e temos aqui também mais abaixo development também repetido, que significa desenvolvimento, tá? Vamos ver se tem mais alguma palavra repetida. Temos a palavra lift. Lift para a gente significa sustentação. E vamos ver se mais algum ponto ela encontra aqui embaixo, à esquerda. Também lift, dando os 4 forças que atuam na aeronave aqui, ó, lift, weight, thrust and drag. Então, nós temos aí sustentação, peso, empuxo e arrasto. São as 4 forças básicas aí que atuam na aeronave. Então, vamos ver quais foram as palavras aí que nós temos como cognatas e as palavras que estão em destaque. As palavras em destaque são aircraft, structure, history, development e lift, sustentação. Então, olha só, aeronave, estrutura da aeronave, história, desenvolvimento e sustentação. A história do desenvolvimento da sustentação na aeronave.
na estrutura da aeronave. Olha só como é que são palavras-chave que já dá para a gente tirar algum sentido desse texto. Então, observando as imagens, pegando as palavras cognatas e as palavras repetidas, eu consigo já formar um entendimento geral do texto, do que o autor está querendo passar para a gente de conhecimento. Beleza, galera? E as outras palavras que não são palavras conhecidas, como eu falei, por isso aqui não ser um texto técnico, é um texto considerado de intermediário aí para avançado, nós vamos ter palavras que são de difícil conhecimento. E aí eu já boto aqui o vocabulário para que a gente vá ganhando familiarização, vá aprendendo essas novas palavras e consiga fazer uma melhor tradução do texto. Nesse início, eu peço que você evite o máximo o uso de tradutor automático ou do próprio dicionário técnico, a não ser quando for terminantemente necessário a utilização desses recursos, tá ok? Por quê? Porque o processo de formação no seu cérebro, ele precisa sair dessa zona de conforto para você começar a assimilar esse conteúdo de forma mais fortemente aí, para que você não venha esquecer. Se eu continuar utilizando recurso automático de forma aleatória, o meu cérebro não faz essa assimilação constante. Toda vez que eu tiver um desconforto, uma zona de conflito, eu vou partir para o automático e nem sempre ele vai me dar uma resposta certa. Ou melhor, nem sempre eu vou poder utilizar esse recurso. Na hora de uma entrevista, por exemplo, que venha falhar a sua memória, você precisa entender desse contexto para conseguir chegar à tradução. E você não vai ter de forma alguma um tradutor automático disponível para você. Tá ok? Então, preciso que você vá forçando esse vocabulário, vá lendo aos pouquinhos, para ir gravando as palavras, e conforme a gente vai praticar, nós vamos praticar bastante, eu tenho certeza que você vai gravando todas essas palavras e vão virar palavras corriqueiras, familiarizadas para você. Então aqui tem o vocabulário de algumas, briefing, que é a palavra breve, utilizamos bastante na manutenção também. Vai ocorrer um briefing aí sobre o voo da aeronave acidentada, vai ocorrer um briefing aí sobre a retirada do conjunto de freio. Tudo isso aí, o briefing vai ser uma orientação breve, uma reunião rápida ali, para dar os detalhes do que vai ocorrer naquele momento. Então, briefing é bastante utilizado na gente na manutenção. LED, levado, today, hoje, changed, mudado, lift, sustentação, over, sobre, wing, asa, later, tarde, flight, voo, thrust, empuxo, first, primeiro, wood truss structures, estrutura de treliça de madeira, have, to have é ter, slick, elegante, power plant, motor. Power plant é planta de potência, tá? Motores é engine. Tá aqui porque geralmente quando ele fala genericamente de motores, ele chama também de power plant. Mas power plant é planta de potência. Key é chave ou resposta de alguma coisa, depende do contexto. Code é pode, poder. Surface, superfície. Early, cedo. Gliders, planadores. Weight, peso. Drag, arrasto. E development, desenvolvimento. Beleza? Essas são as principais palavras desse texto que nós lemos, e a tradução são essas, para que a gente possa fazer a tradução de todo o texto depois e chegar a um sentido completo de entendimento. Beleza, galera? Então, o nosso texto aí, por último, ele pergunta para a gente falar resumidamente. Só com o que a gente tirou daqui, sabendo que está falando de aeronave, já vimos nas figuras que são partes estruturais, identificamos as cognatas aí também, estrutura, aviação, material, processo contínuo, desenvolvimento, e marcando as palavras que se repetem, eu consigo concluir facilmente que esse texto está falando sobre aí desenvolvimento. Então, só vou nas palavras que estão em amarelo, que são as palavras repetidas, e nas palavras cognatas. Esse texto fala sobre a história do desenvolvimento da estrutura da aeronave, da estrutura de aeronaves. Ponto. Beleza? Consigo concluir por aí? Você conseguiu tirar essa mesma linha de raciocínio? Acredito que sim, né? Com outras palavras, provavelmente, mas acredito que todo mundo conseguiu pegar a essência do texto, que é essa aí, certo? É isso que eu quero trabalhar nesse início. Mais para frente nós vamos fazer toda a tradução, palavra por palavra, para que não fique nenhum tipo de dúvida. Mas agora eu preciso buscar a essência do texto, para eu trabalhar o meu cérebro, para ele poder aprumar, se alinhar para o tipo de informação que eu quero buscar na minha cabeça, tá ok? Então vimos aí o vocabulário. Vamos fazer mais um exercício de fixação, para a gente ver se a gente entendeu mesmo. Agora, o texto que nós vamos ver, esse aqui, já é um texto totalmente técnico,
tirado de um manual de manutenção. Então, exercício de fixação número 4. Observe o texto abaixo, atentando para as dicas sobre texto de manuais técnicos, comentado anteriormente, e responda as seguintes perguntas. Olha o que eu quero, mesmo exercício de fixação. Hein? Quero que faça uma leitura superficial e responda qual é o assunto do texto. Essa leitura superficial é uma outra estratégia de leitura que nós vamos ver, chamada de skimming, e eu vou observar o quê? Exatamente essas palavras cognatas, essas palavras repetidas, se esse texto tem figuras, se tem alguma tabela de referência, o que esse texto está falando, é uma ideia geral que ele quer nessa primeira pergunta. Número 2, qual é a tradução do título? Já falamos que o título vai ser sempre de suma importância para a gente identificar o restante do texto. Número 3, quais as palavras cognatas que você identificou? Número 4, onde encontramos as informações sobre a frequência dos serviços programados? Olha que a questão número 4 já é uma pergunta do próprio texto. Eu tenho que ter entendido, traduzido e compreendido o conteúdo para responder isso aí. Número 5 também, onde encontramos informações sobre outros produtos equivalentes que podem ser usados. E número 6, de acordo com o texto, o que pode ocorrer caso seja usado produtos não autorizados. Tudo isso nós vamos retirar do texto e ver se a gente teve essa mesma compreensão. Então vamos lá, ele pede para a gente fazer uma leitura geral e ver qual é a ideia do texto. Bom, para a gente ver a ideia do texto, nós falamos que a tradução do título é de suma importância para mostrar essa informação para a gente. Então vamos dar uma olhada geral aqui. Ó. Uma olhada geral, eu vejo que tem uma aeronave aqui, é um texto da Embraer, está falando, esse aqui é o modelo da aeronave, é o MB-120, o Brasília. Maintenance manual, ou seja, manual de manutenção, é uma parte de um texto técnico de um manual de manutenção. Aqui sim nós vamos encontrar todas aquelas características que nós falamos de várias palavras cognatas, de utilização do Simple Add English, do inglês simplificado, no texto todo, certo? Então vamos lá. E aqui o nosso título, ó, sublinhado, destacado aqui pela linha, tá vendo? Aqui, ó, general também sublinhado, é uma informação geral, generalizada. Então vamos lá para o nosso título, ó. Scheduled Service Description and Operation. E aí, galera, o que a gente traduziu daí, que a gente consegue enxergar? Bom, a palavra difícil aqui pra gente é a primeira palavra, né? E scheduled pode ser que a maioria não conheça aí. Beleza, então vamos pular ela por enquanto. Service, serviço, né? Serviços, descrição e operação. Olha, então ele está falando de serviços de descrição e operação. Pelas 3 cognatas eu consigo entender que meu texto é sobre algum tipo de serviço, está descrevendo esse serviço e falando sobre a operação desse serviço, beleza? Essa primeira palavra aqui, ó, issued para a gente é padronizado, então são serviços padronizados, beleza? É o primeiro vocabulário difícil aí para a gente, que a gente teria que provavelmente ir buscar a sua tradução aí. Então, serviço padronizado, descrição e operação é o título do nosso pedaço aí do manual de manutenção. Então, aqui no número 1, ó, general, generalidades aí sobre o texto. Letra A, this section contains general information on airplane lubrication and clean. Vamos lá? Então, ó, section, seção, beleza? Fácil também. Contains, contém, né, de conter. Então, a seção contém informações gerais, generalizadas, gerais. Então, a seção contém informações gerais de lubrificação na aeronave e limpeza. Então, aeronave e lubrificação aqui também fácil de entender. Esse clean pra gente é limpeza, também é uma palavra mais comum aí, mais popularizada, digamos assim, no nosso português. Então, na letra A ele fala que essa seção contém informações gerais de lubrificação e limpeza da aeronave. Beleza? Olha como as palavras cognatas aí a gente consegue identificar facilmente. Outra observação desse texto aqui técnico para aquele texto anterior, perceba que elas estão divididas em linhas aí, em letra A, letra B, C, D e assim por diante. Isso aqui, naquele Simple Add English, no inglês simplificado, ele também orienta, exige que a padronização seja em linhas curtas, que a gente não venha com texto comprido, que é um texto mais cansativo
onde o leitor possa estar se perdendo. Então aqui as orientações gerais são orientações curtas e diretas para que a gente tenha fácil compreensão na hora de executá-las. Beleza? Vamos para a letra B? Então vamos lá. The components to be lubricated, lubricant specification and application methods are shown in illustration and symbols. Então vamos lá? The components, componente fácil para a gente aqui, né? Os componentes para a lubrificação, lubrificante, para ser lubrificado. Então ele está falando aqui que os componentes para ser lubrificado e as especificações do lubrificante e os métodos de aplicação são mostrados nas ilustrações e símbolos. Olha como é que é fácil traduzir também pelo uso das palavras cognatas. Components, lubricant, specification lubrificante, application métodos de aplicação, show pode ser que a gente não é mostrado, de mostrar, and illustration and symbols, beleza? Componente lubrificado, especificação do lubrificante, métodos de aplicação mostrados estão nas ilustrações e símbolos. Olha só, li só as palavras cognatas e dá para a gente ter um entendimento geral do que ele está querendo falar. Beleza? Olha a letra C aqui, ó. For frequency of scheduled service, refer to the Maintenance Planning Guide, MPG. Então ele está falando para a gente, ó, que frequências, serviços padronizados que nós lemos, nós vamos encontrar as referências no guia, ó, ele de trás para frente aqui, nós vamos fazer vamos estudar também essa regrinha para a gente saber. Guia de planejamento de manutenção, Maintenance Planning Guide, beleza? Então nós temos lá um guia de planejamento que vai dizer toda a frequência desse serviço padronizado, quando que é para limpar, se é diariamente, se é todo pernoite, se é a cada voo, quando que é para lubrificar, se é de 80 em 80 horas, se é a cada revisão C, tudo isso vai estar lá no Maintenance Planning Guide, um guia de planejamento da manutenção, ou seja, um outro manual que vai estar nos orientando sobre os prazos de frequência. Tranquilo até aqui, né, pessoal? Acredito que sim. Então, letra D. The use of non-approved lubricants and products may permanently damage parts on enjoys areas. Então ele fala pra gente aqui, ó, o uso, né, não aprovados, lubrificantes, então o uso de lubrificantes não aprovados, lubrificantes e produtos não aprovados, poder, nós vamos ver também, pode causar danos, ó, damage é danos, permanentemente nas partes ou nas áreas adjacentes, certo? Dá pra gente ter um entendimento geral aí, com um pequeno vocabuláriozinho. A maioria das palavras, vocês estão observando que são palavras cognatas, ok? E letra E, Information Bulletin Number. E aí nós temos o número aqui do boletim. Presents a list of products approved for use on the airplane. Also indicates equivalent trademarks for each specification. Essa aqui já é uma frase maiorzinha. Vamos ver lá se a gente consegue identificar. Ó. Information, informação. Bulletin, boletim. Então, boletim de informação. Número tal, 120.012.001. Presents é apresentar, apresenta uma lista, também lista é fácil, lista de produtos aprovados for use the airplane, para uso na aeronave. Também indica os equivalentes, as marcas equivalentes que podem ser utilizadas para cada especificação. Então olha que bacana, ele consegue responder todo o nosso questionamento lá. Bom, galera, com essa tradução rápida aqui, eu vou pedir para que vocês façam esses seis questões aqui de exercício da fixação número 6, número 4 e enviem para mim, para a gente ver o que vai sair dessa brincadeira aí, beleza? Então, ó, observe como a linguagem do texto é bem mais direta e de fácil compreensão do que daquele texto anterior que a gente viu, que não é um texto técnico, apesar de falar de aeronave, de estrutura, não é um texto técnico, beleza? O grande número de palavras cognatas
facilita a leitura e agiliza o entendimento do conteúdo. E é claro que vão existir textos mais complexos também, mas você vai perceber que são poucas essas palavras difíceis, e com o tempo e com a prática que a gente vai ter aqui no nosso dia a dia, isso tudo vai sanar e você vai ver que vai ficar bem tranquilo a gente desenvolver uma leitura de um texto até o final do nosso curso, beleza? Não se esqueça de fazer o seu vocabulário, anotando as palavras desconhecidas aí, para alguns mais, para outros menos, mas a cada texto eu peço que você anote um vocabulário das palavras desconhecidas e busque essa sua tradução. Muitas delas eu vou passar, mas se tiver mais alguma, você faz aí, pega um caderninho e nós vamos ter para anotar cada tradução das palavras desconhecidas. É importante que você siga aí o nosso plano de estudo e realize todos esses exercícios propostos. Assim, o nosso aprendizado ele vai ser gradativo, mais consolidado, e você terá total condição de sozinho ler e interpretar um texto técnico, que é o nosso objetivo do curso aqui. Beleza, galera? E daqui nós daríamos a nossa revisão. A nossa revisão seria em cima, principalmente... deixa eu falar um troço muito importante da revisão. A revisão vai ser um ponto-chave para a gente também, porque é o seguinte, nós temos o costume de entender que assistir a aula é estudar. E esse entendimento está totalmente errado para a fixação do nosso conteúdo. Assistir aula, gente, é totalmente diferente de estudar. Assistir aula, você vai... Provavelmente o conteúdo que eu falei aqui, você está acompanhando, fala, pô, entendi sim, isso aqui eu entendi. Então foi o primeiro contato. Quando eu passei dados para você, certo? Esses dados se transformam em informação a partir do momento que você entendeu como que vai aplicar esses dados, então isso se transformou em informação, porém ainda não foi consolidado como conhecimento. E como é que eu faço para consolidar isso como conhecimento? Quando eu estudo, galera, então eu preciso revisar esse conteúdo, eu preciso praticar esse conteúdo para eu colocar isso aí numa parte do meu cérebro onde vai fixar essa informação. Então eu passei dados, você transformou em informação quando você assimilou e entendeu, até aqui a gente estava assistindo a aula, e a partir de agora tem um processo de fixação do conteúdo que é através do estudo, beleza? Então eu preciso fazer exercício, eu preciso praticar, eu preciso revisar a matéria, senão é natural eu esquecer e no final do curso eu não estar lembrando aí de boa parte do conteúdo que foi aplicado. Para isso não acontecer, nós desenvolvemos o nosso plano de estudo. Então, para quem achou que ia ter aulinha terça e quinta e estava tranquilo e assistia aí a aula e estava ótimo, ia sair sabendo tudo de inglês, não é bem assim que funciona. É necessário um processo gradativo e constante para que o exercício, o conteúdo fique fixado na cabecinha da gente, beleza? E esse é o nosso plano de estudo, ó. Terça-feira nós teremos aula, então nós vamos ver o conteúdo, fazer os exercícios de fixação. Na quarta-feira eu quero que vocês façam os exercícios propostos, nós vamos passar uma bateria de exercícios a cada aula e que faça uma revisão da aula anterior, beleza? Na quarta fazer a revisão da aula de terça, desculpa. Quinta-feira nós temos novamente aula, no início da aula nós corrigimos os exercícios propostos que foram passados, vamos fazer um leve lembrete da aula anterior e damos sequência aí. Então na quinta você assiste a aula, faz os exercícios de fixação novamente da aula de quinta. Na sexta, resolve os exercícios propostos, que vão ser referentes à aula de quinta, faz uma revisão do conteúdo de quinta. No sábado, todo sábado eu passo, eu vou querer uma leitura de um texto técnico, então eu vou passar para vocês parte de um texto técnico, mais ou menos igual essa aí que a gente acabou de ver no nosso exercício, certo? Para que você leia e vá familiarizando, vá desenvolvendo aí um contato com a parte do manual. E que você traduza essa parte aí do manual. Traduza, passa para mim, dá um áudiozinho, ó, entendi que foi isso, dizendo seu entendimento, já está de grande valia para a gente ver que ficou assimilado o conhecimento. E o domingo é livre para você dar uma lida no dicionário, buscar um filmezinho em inglês com legenda, dar uma lida nas regras gramaticais, ou seja, você escolhe o que você quer estudar de inglês aí, beleza? E na segunda vai ser o ponto primordial do nosso conteúdo. Segunda é uma revisão geral. Geral de quê? Do que você viu na terça, do que você viu na quarta, do que você viu na quinta. Ou seja, é você preparar o seu corpo, preparar o seu espírito, preparar o seu cérebro para assimilar novos conhecimentos. Ok? Então faz uma revisão geral do conteúdo,
para que a gente na terça-feira já venha com mais conteúdo novo e dar sequência aí, acumulando conhecimento, e que no final, com certeza, de tanto praticar, você vai estar apto a ler qualquer tipo de manual técnico, eu garanto isso para você. Então o curso aqui é baseado, eu sempre falo isso aí, eu me baseio nos atletas de alta performance, atletas de ponta. Qual é a programação do atleta de ponta? Você vê o cara ganhando uma Olimpíada, chegando em destaque lá. Eu uso muito o exemplo aí do Usain Bolt, né, o grande corredor, se aposentou agora, o cara, um excelente atleta, um excelente profissional, e a gente só acha que o cara teve o dom de correr. Pô, a arrancada do cara é a arrancada mais lenta que existe, gente. E o cara é o que chega na final com o melhor tempo. Isso é baseado em muito estudo e em muito treino, em muita relação. Eu vou passar os vídeos motivacionais também, vou mostrar para vocês o treinamento do cara. O cara não deixa um dia de treinar, gente, e treinar pesado, buscando sempre bater o seu melhor tempo. Então isso é dedicação e por isso vai ter resultado no final. Para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo aqui, que é do inglês, é necessário também um treinamento de alto nível, um treinamento constante. Obviamente que eu não quero ninguém correndo por aí, mas a gente precisa estar com treinamento constante e estar em contato direto praticamente todo dia com o inglês, já que o nosso objetivo futuro envolve o conhecimento do inglês, beleza? Eu preciso e eu quero aprender isso aqui. Então essa revisão de segunda ela vai ser uma revisão chave para a gente dominar todo o nosso conteúdo. Além disso aqui, nós vamos utilizar uma técnica também de fixação de vocabulário, que eu chamei de programa Top 10, o programa dos 10+, beleza? Como é que funciona isso aí? Então no primeiro dia de curso, nós vamos estar vendo aí 10 palavrinhas-chave, daquele material que nós vimos das 400 palavras principais para um texto, do nosso Simple Ed English, do inglês simplificado, as palavras principais também. Então no primeiro dia eu vou passar um vocabulário de 10 palavras, fora as palavras do texto que a gente passar, fora as palavras que a gente for traduzindo durante a aula, eu vou dar esse vocabuláriozinho de 10 palavras. Então no primeiro dia você lê e decora aí aquelas 10 palavras para fixar. No segundo dia, mais 10 palavras, beleza? Então você lê novamente e decora mais 10 palavras. Ué, por que está 20 ali? Porque são as 10 do primeiro dia, mais as 10 do segundo dia. Então no segundo dia eu leio as 10 que eu li no primeiro dia, mais as 10 do segundo dia. Já são 20 palavras, beleza? Terceiro dia eu leio as 10 do primeiro, as 10 do segundo e as 10 do terceiro dia, totalizando 30 palavras. E assim por diante. No 10º dia eu já estou lendo 100 palavras, no 20º dia eu já fixei aí um conteúdo de 200 palavras, 30º dia 300 palavras, e até o final do nosso curso, aproximadamente 6 meses, aí, 180 dias, nós já vamos estar dominando 1.800 palavras, entre as palavras mais usadas e as palavras de vocabulário técnico. Gente, com esse número de palavras aqui, não tem texto que vai passar batido. Vocês vão conseguir traduzir 100% dos textos que aparecerem, ok? Basta dedicação, veja que é gradativo, vai aumentando cada dia, mas a gente alcança um objetivo no final. Então vem junto comigo que você vai se dar bem. Fica tranquilo que tem muita coisa para a gente ver aí. Isso aqui é só um exemplo da nossa revisão. A revisão, ó, são as tabelinhas principais lá dos prefixos que nós já vimos, beleza? As regrinhas básicas também, para que você leia e relembre lá e grave na sua cabeça. Opa, essa informação aqui é importante, essa regrinha aqui é importante, eu preciso estar sempre com ela na ponta da língua afiada. Então na próxima aula aí, ó, eu passo o gabarito dos exercícios 3 e 4, desse de fixação. Ou melhor, do 3 eu já passei, né? Só faltou do 4. Faça aí o do 4, do exercício número 4. Faça o exercício, mande para mim e na próxima aula a gente já corrige para a gente ver o gabarito. E falaremos também aí na próxima aula, ó, veremos os tipos de alerta utilizados no manuais técnicos e a importância de reconhecer rapidamente esses alertas a fim de evitar danos pessoais, danos a terceiro ou ao material aeronáutico, que é um material muito caro. Então nós temos outros pontos gramaticais e a parte técnica vai ser em cima desses alertas aí. Beleza, galera? Obrigado pela atenção aí. Eu espero que vocês tenham gostado. O curso está preparado com muito carinho, com muita dedicação. Tem muito conteúdo aí para a gente trabalhar. E eu tenho certeza que você vai gostar bastante, vai sair bastante satisfeito. Tá ok? Então deixa uma frasezinha de impacto sempre aí, para a gente entender como é que vale a nossa dedicação. No começo do mundo, venciam os mais fortes. Depois, os mais audazes. Hoje, vence os mais preparados.
Galera, prepare-se, estudem bastante, que vale a pena para o futuro de vocês. Tá ok? Obrigado pela atenção aí, um grande abraço e até a próxima aula.